Fala galera Sussa, eu sou o Maicon, professor assistente de Química. Para quem não me conhece, pode me chamar de Molejo e eu tô aqui para tentar ajudar vocês na frente do Virgílio, que é a frente 132, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre massa atômica e massa molecular. Eu dividi os exercícios em molejinho e molejão, peguei essa dica com o Billy, meu brodinho querido. Então, só queria comentar que eu vou fazer um molejão no final, tá? Então é isso, vai aparecer aí para você e a gente vai começar pelo molejinho. Bora? Gente, vamos começar pelo 126. Ele está falando o seguinte, para eu calcular a massa atômica do boro. Mas para calcular a massa atômica, a gente precisa fazer uma média, só que uma média dos isótopos, e não vai ser uma média aritmética, precisa ser uma média ponderada. Por que uma média ponderada? A média ponderada leva em consideração a abundância, né? Quantas vezes eu encontro esse átomo na natureza. Então se liga, o exercício está falando o seguinte, que eu tenho um átomo, né, de boro que pesa 10 unidades atômicas e eu tenho 4 átomos que pesam 11. No total são 5. Então, ó, veja, eu levo em consideração a quantidade de átomos, então fica 1 vezes 10, que é a massa dele, mais 4 é a quantidade, vezes a massa deles. Vou dividir pelo total, beleza? Então, veja, 1 vezes 10, 10, mais 44 sobre 5. No fim das contas, fica 54 sobre 5. Se eu resolver essa continha, eu chego no valor de massa atômica de 10,8 U, que são unidades atômicas. Eu posso fazer essa conta em função da quantidade de átomos, que isso tem a ver com abundância, ou posso levar em consideração a porcentagem. Como que eu poderia fazer por porcentagem? Eu poderia considerar que 5 é 100%, né? Esse cara aqui, ó, veja, 1, quero descobrir a porcentagem dele, vou colocar X. X. Eu vou encontrar que o valor de X, se eu resolver essa continha, vai ser 20%, né? E o que pesa 11 vai ser 80%. Então você vai fazer o mesmo procedimento, só que no lugar do 1 você vai colocar 20 e no lugar do 4 você vai colocar 80, beleza? Então a alternativa desse exercício é C. Demorou? Vamos pro próximo. E aí galera, o exercício 127 vai falar pra gente um pouquinho da prata, então ele vai brincar um pouco com a massa da prata. Ele está falando o seguinte, quanto pesa um átomo de prata? Ele falou assim, ó, a massa da prata é 108, só que ele não me deu a grandeza, né? Se a gente está falando de átomo, a gente está falando de unidades atômicas, que vai ser o nosso U. O que significa o U? O U significa 1/12 da massa do carbono 12. Se eu fosse pensar na prata, que é 108 U, isso significa o quê? Significa que eu tenho 108 vezes 1 sobre 12 da massa do carbono 12, beleza? Com isso a gente já consegue tirar algumas alternativas. A primeira ele fala o seguinte, que um átomo de prata pesa 108 gramas. Não faz sentido, né? A gente acabou de ver. Que um átomo de prata pesa 108 U, beleza, ó, a gente acabou de confirmar. Legal. A terceira ele fala o seguinte, que um átomo de prata pesa 108 vezes a massa do carbono 12. Não faz sentido nenhum, por quê? Um átomo de prata pesa 108 vezes 1 sobre 12 avos da massa do carbono 12, que é a alternativa 4. Então até aqui ó, a gente viu que a 2 está correta, né? A 2 está correta, a 4 está correta. Aí a última, ele fala o seguinte, que pesa 9 vezes a mais que a massa do átomo do carbono 12. Mas como que eu posso ter essa referência, né? Se eu pegar 108 e multiplicar por 1 sobre 12, eu vou ter uma relação que eu tenho 108 dividido por 12 da massa do carbono 12. Aí eu consigo ter essa comparação que ele está pedindo para mim. Resolvendo essa conta, eu chego que 108 dividido por 12 é 9. Então eu sei que é 9 vezes a massa do átomo de carbono 12. Então a alternativa 5 também está correta, beleza? Então essa é a nossa relação, ó, 2, 4 e 5 correta, beleza? E aí, gente, dá uma olhada no exercício 130, ele é um pouquinho diferente, ó, mas bora lá. Ele me dá um elemento X, não fala qual que é esse elemento, mas ele me dá 3 isótopos dele, um que pesa 20, outro que pesa 21 e outro que pesa 22. E tá pedindo para mim calcular a massa atômica desse cara. Como que eu faço? Ó, se eu fosse utilizar a fórmula, eu faria 20 vezes 97, que é a abundância, mais 21 vezes 1, mais 22 vezes 2. Então, eu utilizo aquela ideia de média ponderada, né? Pega o valor da massa e multiplica pela abundância, quantas vezes ela é encontrada na natureza. A gente soma esses valores e divide por 100.
Mas veja, vamos tentar fazer de um jeito diferente para a gente conseguir ganhar tempo. A ideia de utilizar a massa ponderada, desculpa, a média ponderada, é trazer o valor dessa massa para aquele que aparece mais vezes. Nesse caso aqui, aquele que aparece mais vezes é o que pesa 20, né? Então seria 20 vezes 97. Então, na hora de olhar as alternativas, tenta encontrar a alternativa que o valor é mais próximo de 20, que seria então 20,05. Então, a alternativa correta é A. Então, utilizando a fórmula ou fazendo dessa maneira, a gente consegue chegar nesse mesmo valor, beleza? Então, a gente ganha um pouquinho de tempo resolvendo desse jeito, beleza? Então, vamos para o próximo. E aí, galera, esse é o último da lista molejinho. E ele está falando para a gente calcular a massa do elemento X. Para isso, ele me deu a massa molecular, né, do composto inteiro, que é 342, beleza? Aí nos dados, ele me dá a massa do oxigênio e a massa do alumínio, beleza? Para conseguir calcular, né, a massa do elemento X, a gente precisa lembrar que a massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, veja, eu tenho um penduradinho aqui, né, lembra? O penduradinho vai fazer o seguinte, eu tenho 2 vezes a massa do alumínio, né, que é 27, mais. Nesse caso aqui, ó, tem que imaginar que é tipo uma distributiva, ó. Então, eu estou fazendo uma distributiva. Mais 3 vezes, né, a massa desse cara que eu não sei quem é, que é X, mais 3 vezes 4, né, então fica 3 vezes 4, e a massa do oxigênio que eu sei. Se eu somar tudo isso, tem que dar 342, beleza? Então, veja, 2 vezes 27 dá 54, né? Fica 3x. Aqui fica 4 vezes 16 dá 64. Isso, 64. 64 vezes 3 dá 192. Então fica 192 igual a 342. Beleza? Então, ó, vou somar esses dois, vou passar para o outro lado subtraindo. Então fica 3x igual a 3x igual a 342 menos 6 aqui, 4, 246, beleza? Então eu vou chegar numa divisão que eu tenho 96 dividido por 3. E isso aqui me dá um número 32. Então eu descobri a massa do elemento X e a massa atômica dele é 32, beleza? Então vamos começar a lista molejão, só tem mais 2 exercícios e está acabando. E aí, galera, bora começar o molejão. Esse daqui é um pouquinho mais difícil porque envolve matemática. O que ele está fazendo? Ele me deu 2 moléculas, né? E está fazendo algumas comparações, algumas afirmações em relação à massa molecular. Ele me deu a molécula de glicose e me deu a molécula de ácido carbônico. Então vamos lá, a gente precisa calcular a massa molecular de cada uma e fazer essas comparações e ver se bate. Então veja, o que eu preciso fazer aqui? Seria 6, né? Vezes 12. Isso que o penduradinho está me falando a quantidade de carbono que eu tenho. Aqui me fala a quantidade de hidrogênio que eu tenho, então seria 12. A quantidade de oxigênio que eu tenho seria 6, então seria 12 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, mais 6 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Se eu fizer essa soma, eu chego numa massa molecular de 180 U. Sussa. Então eu chego numa massa molecular de 180 U. E é a mesma ideia. O penduradinho aqui eu tenho 2, né? Aqui eu tenho 1. Então seria 2 vezes 1. Mais um carbono está escondidinho, né? Então seria 1 vezes 12. Mais 3 no penduradinho. Vezes 16. Beleza. Se eu resolver essa conta, somar aqui bonitinho, gracinha, eu chego num valor de 62U. Sussa? Então agora a gente vai analisar as alternativas e vamos ver. A primeira alternativa ele fala assim, possui a mesma massa molecular? Não. Olha a segunda. A massa molecular do ácido carbônico será aproximadamente 3 vezes a massa da glicose? Se a gente olhar, ó, é 180, isso aqui é próximo de 60. Se eu fosse comparar, isso daqui seria 3 vezes menor. Então não faz sentido, tá? Então não é também. Agora olha a C. Cada molécula apresenta a mesma probabilidade da composição aparecer o carbono 14? Dá uma olhada. Aqui eu tenho 6 átomos de carbono, né? E aqui eu tenho 1 átomo de carbono. Não vai ser a mesma probabilidade. Para ser a mesma probabilidade, eu precisava ter a mesma quantidade de átomos de carbono e a mesma quantidade de átomos. Então não vai ser a mesma probabilidade, diferente. Agora veja, se eu olhar a alternativa D,
A glicose apresenta 180 vezes a massa do gás hidrogênio? Não, não apresenta. Por quê? O gás hidrogênio é H2, né? Se eu fosse calcular a massa disso aqui, seria 2 vezes 1 igual a 2U. Se eu fosse comparar glicose e hidrogênio, eu teria 180, né? Dividido por 2. Isso me dá 90. Então, seria 90 vezes, não 180. Beleza? Agora, se liga na última. Ele fala o seguinte: o ácido carbônico apresenta uma massa molecular de aproximadamente 34% da glicose. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar, vou apagar aqui, tá? Eu vou falar o seguinte: que a massa da glicose vai ser 100%, então fica 180, 180U, 100%, dividido por, na verdade, uma regra de 3, onde eu tenho 62U, tá para X, né? Resolvendo essa regra de 3, eu vou chegar nessa relação. Passo 62 multiplicando 100, então eu tenho 62 vezes 100 igual a 180x. Então eu tenho que x é igual a 62.6.200 dividido por 180. E se eu resolver essa divisão, eu chego no valor de 34%. Beleza? Então a alternativa que faz sentido aí é a alternativa E. Beleza? Então esse foi o primeiro, ele é tranquilo, mas envolve um pouquinho mais de cálculo. Vamos por último e já é. Beleza? Fala, queridão. Esse é o último exercício da lista molejão, é a última tarefa também, então vamos acabar isso. Ó, se liga. Nesse exercício ele fala do cloro. A gente já viu algumas vezes, né, que o cloro tem o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35 é o que tem a maior abundância, que é 35%, e o cloro 37 é 25%. Aí no exercício ele dá algumas afirmações em relação à massa, né, que é a média ponderada. Então como que a gente vai fazer isso? Na verdade a gente já fez algumas vezes, né, a gente já está manjando. Se liga. Ele fala para mim que esse cloro aqui de 37 tem uma abundância de 25. Então vai ficar, ó, veja, 25, né, vezes 37, que é a massa dele, mais esse cloro aqui tem uma abundância de 75%, então fica 75% que é a abundância, vezes a massa desse cloro, que é 35. Sussa? Então, ó, se eu fizer essa divisão em 100%, o resultado dessa conta, que a gente já fez 1 milhão de vezes, dá 35,5U. Demorou? Então a gente sabe que a massa do cloro é 35,5U. Beleza? Então, ó, a gente vai utilizar a massa do isótopo vezes a abundância. Massa do isótopo vezes a abundância. Beleza? Então a gente conseguiu chegar na massa. Então vamos olhar as informações. A primeira, ele fala o seguinte: um átomo de cloro pesa 45,5? Não. A gente chegou nesse valor, nem faz sentido, né? A primeira afirmação. Agora, olha a segunda. Um átomo de cloro pesa em média 35,5? Se liga no em média. Faz sentido, né, ser um em média. Porque é o que a gente acabou de fazer, que é uma média ponderada. Outra coisa que é muito massa, que a gente viu no exercício que eu comentei, que a ideia da média ponderada é arrastar o valor da massa para aquele que aparece mais vezes, né? O valor da 35,5 está mais próximo de 35 por conta da abundância, né? Do que de 37 por conta da abundância, que é bem menor. Então, quando eu fizer a média sempre tem que dar próximo daquele que aparece mais vezes, daquele que é mais abundante na natureza. Beleza? Então, ó, a 2, a afirmação 2, está correta, gracinha. Agora, veja, a 3 é muito legal, por isso que eu coloquei esse no molejão, que envolve um pouquinho de conceito. Não existe um átomo de cloro com massa 35,5. Não, não existe. Porque o isótopo, a gente sabe que é 37 ou 35. O isótopo é 37 ou 35. E outra coisa que é muito massa, e que a gente já viu lá no comecinho do ano, né? Que a massa atômica é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, não existe meio próton nem meio nêutron. Então, ó, veja, não existe átomo de cloro com massa 35,5. Beleza? Então, não tem como ter meio próton e meio nêutron para dar um quebrado aqui, né? Sem ser o número inteiro. Beleza? Então, a 3 é verdade, porque ele falou para mim que não existe. Isso mesmo. Então, não existe átomo de cloro com 35,5.
Ou é 37 ou é 35 a massa. Sussa? Agora se liga a 4, que vai de encontro com isso que eu acabei de falar. Um átomo de cloro tem massa aproximadamente igual a 35 ou 37U? Sim, beleza? Então é isso. Afirmações corretas aí no caso 2, 3 e 4, beleza? Então é isso, a gente acabou a tarefa. Eu espero ter ajudado. E é isso, demorou? A gente se encontra na próxima. E é isso, muito obrigado. Se cuidem, hein?